onde apreciaremos os itens da pauta. Ao primeiro secretário para a conferência dos vereadores em plenário. Vereador Aloísio Marinho de Andrade. Presente. André Henrique da Silva. Toninho Franco. Presente. Darcy Reis. Presente. Edivaldo Soares Antunes. Presente, excelência. Érica Tanque. Érica Monteiro. Presente. Jorge de Freitas. Presente. José Couto de Jesus. Presente. José Eduardo Monteiro Júnior. Presente. José Faridzaine. Presente. Zé Damix. Presente. Doutor Júlio. Presente. Lubogo. Presente. Luizinho da Casa Quil. Doutora Mayra da Costa. Presente. Newton César dos Santos. Presente. Doutor Raul. Presente. Ronei Costa Martins Silva. Presente. Sidney Pascotto. Presente. Wilson Nunes Cerqueira. Presente. Luizinho da Casa Quil. Presente. Havendo número regimental, esta presidência dá por iniciada a ordem do dia, onde apreciaremos os itens da pauta. Item 1 da pauta, projeto de resolução número 32/2015, de autoria do nobre vereador José Eduardo Monteiro Júnior, que altera a redação do artigo 282 com os respectivos parágrafos. O item está prejudicado por apresentação de emendas. Muitas emendas. Item 2 da pauta. Projeto de lei número 51/2016, de autoria do nobre vereador Sidney Pascotto, que dispõe acerca da elaboração de estatística e divulgação sobre violência contra a mulher na forma que especifica. O projeto contém 2 emendas e os pareceres são favoráveis. Senhores, agora está em discussão a emenda número 26/2016, de autoria da vereadora Érica Cristina Tanque Moia. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai à votação, e a votação é simbólica. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está aprovada a emenda por todos os vereadores presentes no plenário, a emenda de número 26. Agora está em discussão a emenda número 29, protocolado sob o número 1242, de autoria do vereador Jorge de Freitas. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai à votação, e a votação é simbólica. Questão de ordem, presidente. Uma questão de ordem do vereador Jorge. Está em discussão a emenda número 29, de autoria do vereador Jorge de Freitas, que altera a redação do artigo 2º do projeto de lei número 51. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai à votação, e a votação é simbólica. Sentados sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está aprovada a emenda número 29/2015. Agora está em discussão o projeto com as 2 emendas aprovadas. Algum vereador deseja discutir? Eu, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Lemão da Jeová Rafá. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, público presente. Esse projeto, senhor presidente, na verdade já existe no site
da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo essas estatísticas. Só que fica um pouco difícil, então nós gostaríamos que isso fosse publicado no Diário Oficial do município e também, se possível, no site da Câmara Municipal. A vereadora Érica colocou aqui uma emenda que anualmente, em janeiro, seja comunicada à Procuradoria Especial da Mulher, da Câmara Municipal, os dados. Depois o vereador Jorge de Freitas acrescentou que, além do Diário Oficial, também fosse no site oficial da Prefeitura e qualquer veículo mais de comunicação. É mais para que haja uma transparência, senhor presidente, aonde essas mulheres estão sofrendo as agressões, qual o bairro, para que nós possamos criar depois, então, políticas públicas para que nós possamos fazer a defesa e até mesmo enviar o contingente policial para aqueles locais. Quais são as idades, o porquê, essa, na verdade, é a função da lei. Então, eu peço aos nobres vereadores que aprovem o projeto, que será de extrema importância para mais um meio de proteger as mulheres no nosso município. Obrigado, senhor presidente. Ainda está em discussão o projeto com as emendas aprovadas. Com a palavra, a nobre vereadora, doutora Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, parabenizar o Lemão, que realmente toda lei, e especificamente essa questão das mulheres, quando você fala de coerção ou essa questão policial e tudo mais, acho que a gente tem que ter estatística, a gente tem que ter números. Nós discutimos isso na questão do projeto de lei, da questão do ônibus, de parada para as mulheres, também pensando na questão da segurança, mas realmente nós temos que ter números e estatística. Infelizmente, o Brasil é falho nisso, então, quando se quer fazer trabalhos, até motivados na questão de saúde pública, pensando em algo, a gente não tem esse número, a gente não tem consistência de dados. Então, a partir do momento que nós temos esses dados, então fica muito mais fácil, sim, elaborar projetos de leis, pensar em políticas públicas, independente de qual seja a causa. Ainda continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Lubogo. Boa noite a todos e a todas. Eu também somente para parabenizar o vereador Sidney Pascotto. Infelizmente, são leis que a gente nem gostaria de fazer, né? Mas é preciso, porque a gente vê todos os dias, né? É no país, é no estado, é na cidade e é no bairro da nossa cidade que acontece a violência. Então, meus parabéns pelo projeto, que só vem ajudar. Ainda está em discussão o projeto com as emendas aprovadas. Não havendo quem queiram, vai à votação. E a votação é simbólica. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está aprovado o projeto com as emendas e agora encaminhe-se à Comissão de Constituição, Justiça e Redação para a elaboração da redação final. Item terceiro da pauta, projeto de lei número 58/2016, de autoria do nobre vereador Jorge de Freitas, que dispõe sobre a manutenção de estradas de servidão que circulam veículos de transporte escolar e que dão acesso a posto de saúde. O projeto foi prejudicado por apresentação de emendas. O item quarto da pauta, projeto de lei número 64/2016, de autoria do nobre vereador Dr. Júlio César Pereira dos Santos, que dispõe sobre estabelecer aos guichês da estação rodoviária do município de Limeira obrigatoriedade de afixar placas ou cartazes com locais visíveis e de fácil acesso para divulgar o direito contido no artigo 32 e seus incisos 1 e 2 da Lei Federal número 12.852, de 5 de agosto de 2013 e da outras providências. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. Para discutir, o nobre vereador Dr. Júlio. Senhor presidente, nobres pares públicos presentes, essa lei é de 2013, de 5 de agosto de 2013, é uma lei federal. No entanto, não se tem uma divulgação tão ampla dela. E com a aprovação desse projeto, as empresas que fazem transporte interestadual, elas são obrigadas a fornecer 4 vagas para jovens, que compreendem, a juventude compreende entre 15 e 29 anos. São duas poltronas destinadas gratuitamente e mais 2 com 50% de desconto, quando as duas
já oferecidas gratuitamente estiverem preenchidas. Então, esse projeto nada mais é do que a obrigação daquelas empresas que fazem o serviço de transporte interestadual, cumpra esta lei e divulgue também esta lei para que a juventude possa ser beneficiada. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem. Mais algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai à votação. E a votação é simbólica. Sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está aprovado o projeto de lei número 64/2016. Item 5º da pauta. Projeto de lei... Uma questão de ordem do vereador Wilson. Como líder do bloco PT-PMDB, eu queria solicitar a Vossa Excelência o adiamento desse projeto até que o autor esteja de volta a essa casa, e ao vereador André Henrique da Silva. Eu preciso de um acordo entre os líderes, ou seja, a deliberação das lideranças. Vereador Zé Damix? Sim. Vereador Jim? Sim. Vereador Farid? Sim. Adiado o projeto de autoria do vereador André Henrique até que ele compareça ao plenário. Item 6º da pauta. Projeto de lei número 86/2016, de autoria do nobre vereador José Roberto Bernardo, que dispõe sobre as medições do serviço e obras e serviços pagos com recursos públicos e da outras providências. Algum vereador deseja discutir? O projeto não contém emendas e os pareceres são favoráveis. Quero discutir, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Zé D'Amico. Presidente Nilton Santos, nobres colegas, público presente, aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação. A gente fez esse projeto, senhor presidente, que no artigo 1º, os relatórios e medições de obras e serviços públicos no município de Limeira deverão conter, para liberação de pagamento, fotos que comprovem a realização da obra, mesmo que parcialmente, conforme o índice ou a porcentagem de medição. Eu fiz esse projeto, senhor presidente, principalmente, eu participei de 2 CPIs, de uma CPI e acompanhei a outra, que foi a CPI do SAI, e teve a CPI juntamente, praticamente juntas, a CPI do aeroporto. A CPI do SAI, senhor presidente, o que nós sofremos naquela oportunidade, o Wilson Cerqueira pode falar a respeito disso, sobre medições. Eram obras que a gente vinha os documentos, a documentação, que obras tinham sido feitas. Mas como que vai fazer? Como que você vai saber uma obra que está debaixo da terra, soterrada? Como que você vai saber se foi feito realmente tudo que estava estipulado? Então a gente teve a CPI do aeroporto, mesmo trabalho, só se falava que removia a terra daqui para lá, de lá para cá, e foram 13 milhões lá na CPI, foi o gasto lá no CPI, lá no aeroporto. Então, se fala em galerias, tem muita coisa que fica soterrada, e a gente não sabe se realmente foi feito o trabalho. Então, esse projeto que a gente está fazendo, 86/2016, para que fez uma obra, seja fotografado. Vai fazer uma tubulação, que ela seja fotografada, para receber, vai medir, fotografa, começou a obra, tira a foto. Fez 50 metros de obras, tira a foto, pelo menos quando vai receber, sabe, vai ficar um arquivo, daqui 10 anos a gente vai buscar aquela obra, sabe o que foi realizado. Por exemplo, fiz um requerimento de uma obra da base do Jardim Nossa Senhora do Amparo. Vai vir notas fiscais, comprovantes de pagamento, tudo. Mas e a obra? Será que a gente sabe o que foi feito na obra? Então, uma sequência, um acompanhamento da obra feito através de fotos. Então, a sinalização na cidade. Se fala que o ano passado se gastou 5.600.000 com sinalização aqui na cidade. O senhor sabe onde foi gasto? Então, que seja tirado fotos aonde foi feita a sinalização. E que, quando for receber, olha, nós temos tantos metros aqui de sinalização, eu não sei como que é feito o pagamento, mas que mostre o que está pagando. Porque hoje a gente não tem, principalmente sinalização de solo, a gente não tem esse acompanhamento. Não tem. Então,
a limpeza pública, coatirimato. Então, do modo geral, ser fotografado e através de fotografia ser comprovado o que foi feito. E assim a prefeitura pode pagar. E eu volto a falar, principalmente em obras subterrâneas. Isso aí sim, eu volto a dizer a respeito da CPI do SAI. Muitas obras, mas muitas obras, era feito 500 metros de tubulação, ou foi feito galeria, foi feito entroncamento, foi feito isso. E quem fala que foi? No Limeirão, foi feito galerias, aquela frente do Limeirão lá foi feito. Mas como que a gente vai saber, depois de 6, 7 anos, a gente vai saber se foi feito? Então, é baseado nisso aí que a gente fez esse projeto para que seja todo fotografado. Aí sim é feito o pagamento. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Com a palavra, o nobre vereador Ronei Costa Martins. Senhor presidente, nobres colegas, cidadãos que nos acompanham aqui no plenário e também aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação. Eu me levanto para elogiar o projeto do vereador e dizer que é um projeto importante, meu voto será favorável, mas a minha pouca experiência na atuação política, assumindo no período anterior a função de ordenador de despesas desta Câmara, na qual eu pude iniciar uma obra que o atual presidente concluiu, e acompanhando a situação política, não só da nossa cidade, mas do país, vereador, eu vejo com muita tristeza a situação que nós nos encontramos. Primeiro que nós reclamamos muito do poder público, reclamamos demais do poder público, mas nos esquecemos que quem executa todas as obras é uma empresa privada, é a iniciativa privada, que por alguma razão, algum conluio, faz uma obra péssima, terrível. A mesma empresa que executa a obra aqui, na Câmara Municipal, e que nós tivemos muitos problemas, e o vereador Newton pode atestar isto, a mesma empresa que construiu a escola Aldo Kiel, que precisou ser feita 3 vezes, aqui no Morro Azul, a escola aqui na Avenida Cônego Manuel Alves, a mesma empresa que executa aquela obra e precisou fazer outra, e a obra precisou ser feita 3 vezes, esta mesma empresa, quando é contratada por um particular, faz uma obra de qualidade. Ora, é um contrassenso, é algo que nós precisamos ir a fundo. E aí eu diria para o vereador que todos os mecanismos de controle que nós criamos, e este que o senhor cria, que o senhor propõe para que esta casa crie, sob sua autoria, é importante, mas todos os mecanismos de controle que nós criamos, imediatamente, no instante seguinte, alguém cria um outro mecanismo para burlá-la. É incrível. A lei de licitações toda amarradinha, já tem especialistas em burlá-la. Há a obrigação de fazer as medições, ainda não com fotos, se a Câmara aprovar em Limeira, será obrigatório com fotos, mas a obrigação de fazer as medições já existe, vem alguém e burla. A qualidade dos materiais, vereador, é outra coisa surreal. Você pega um tijolo que vai ser assentado numa parede, numa obra da iniciativa privada, ele tem uma determinada resistência. Você pega o tijolo que está sendo utilizado na obra pública, ele esfarela na mão. E a construtora é a mesma. As medições que Vossa Excelência fala, Limeira tem um contrato com a Tecipar que faz varrição de rua. Certa vez, vereador, no mandato passado, eu por opção, decidi pegar o mapa de Limeira e calcular as medições, por conta. E aí eu fui até a prefeitura e falei, ei, como é que vocês fazem a medição? Tem um fiscal nosso que vai acompanhar as medições. Um fiscal que acompanha as medições na cidade inteira. Sempre vai haver possibilidades de desvios, inclusive nesta. O sujeito pode juntar determinadas fotos que nós, aliás, eu ainda entendo um pouquinho de obra, mas nós, no geral, que somos leigos, vamos olhar as fotos e dizer assim, ok, juntaram as fotos. Mas mesmo as fotos, vereador, poderão, infelizmente, eu diria para Vossa Excelência, no instante seguinte, as raposas que permeiam o poder público vão descobrir mecanismos para poder driblar estas obrigatoriedades de controle
para o serviço público que nós utilizamos. Eu coloco isso, senhores, não para desanimá-los, não. Eu coloco isso porque a sociedade precisa buscar uma solução, todos nós. E cada um de nós aqui, inclusive aqueles que nos ouvem pela TV, somos em conjunto responsáveis por isto. Não é só os políticos, nós também somos, mas a sociedade em geral. Nós precisamos, de alguma forma, buscar uma solução radical, objetiva, que, de alguma forma, dê conta de resolver esta questão. De alguma forma. Como eu disse, eu contratei uma empresa aqui, o vereador Newton continuou o contrato, só fez besteira na casa. Só fez besteira. Chegou a instalar uma tubulação, já disse isso aqui, repito, chegou a instalar uma tubulação de esgoto aqui com declividade negativa. Para os leigos, isso significa dizer que se eu der descarga... Exatamente. Porque o esgoto ele vai pelo efeito da gravidade. Se a declividade é negativa, os detritos, os nossos dejetos, voltam. A empresa chegou a fazer isso aqui, os meninos aqui da Comissão de Obras da Câmara que identificaram. Vejam os senhores. Mas esta empresa, se fosse contratada pela iniciativa privada, eu faria assim? Pois é. Aí, eu como vereador, eu como presidente da Câmara, tentei rescindir o contrato com a empresa. Sabe o que aconteceu? Eu não consegui rescindir o contrato com a empresa, por uma razão. Se eu rescindisse o contrato com a empresa, eu ia ter que abrir um novo processo licitatório para contratar outra, ia demorar 6 meses, a Câmara ia ficar 6 meses parada, cheia de obras espalhadas por todo canto. Não consegui rescindir o contrato, porque a lei de licitações nos amarra de tal modo que o gestor público, que pretende fazer uma coisa séria, não consegue. Vejam, senhores, que situação delicada. E eu estou novamente falando isso para que a gente, em conjunto, tente buscar uma solução. E eu não sei qual é, eu também não tenho a resposta. E é isso que me angustia, não ter a resposta. E aí eu diria, nós precisamos botar a cabeça para pensar e tentar buscar uma solução para que nós resolvamos a questão. Mas eu, novamente, para finalizar, vereador, elogio a vossa iniciativa, eu sei que é uma iniciativa importante, imbuída de boa intenção, que trabalha com a questão do controle, para que nós possamos eliminar situações de desvio, de malversação do recurso público, de obras inadequadas realizadas na nossa cidade, serviços inadequados realizados na nossa cidade. Mas eu diria que nós precisamos ir a fundo e tentar buscar uma solução radical, nem sei se é a nível de Limeira, não é? Mas talvez a nível de Brasil, de Estado de Brasil, buscar uma solução que possa, de alguma forma, resolver essa questão definitivamente. Talvez espelhado em experiências de outros países, não sei. Mas é esse o meu desabafo, e para finalizar, vereador, parabéns pela iniciativa, meu voto será favorável. Mais algum vereador deseja discutir? Com a palavra, o vereador Jorge de Freitas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, sou favorável à lei, quero parabenizar o autor José Roberto Bernardo, Zé da Mix. É muito importante inserir mecanismos que possa cada vez mais inibir a corrupção. Não estou dizendo que existe corrupção em todas as medições, mas há um sinal que há a possibilidade claramente de corrupção. E o fato de tirar uma fotografia de cada obra, de cada medida, na sua porcentagem qualitativa lá, quantidade, isso vem diminuir a possibilidade de corrupção, que é uma coisa cultural, infelizmente, nesse Brasil. O Brasil foi apontado lá pela ONU com mais de 200 bilhões de corrupção por ano, em tudo. Então, é um absurdo. Então, uma medida dessa ajuda aqui em Limeira a minimizar, pelo menos intimidar as pessoas que, eventualmente, façam atos de corrupção. E agora, ouvindo também o Ronei, o Zé Bernardo e os outros vereadores, eu lembro daquele ditado Benjamin Disraeli, que foi primeiro-ministro do Reino Unido por 2 vezes. Ele disse: quando os homens são puros, as leis são desnecessárias. E quando os homens são corruptos, as leis são inúteis. Então, realmente, a corrupção sempre vai existir, infelizmente, lamentavelmente. Mas medidas importantes como essa do Zé Roberto Bernardo ajudam, de alguma forma, a diminuir a intensidade da corrupção, ou, pelo menos, intimida um pouco mais aqueles que agem dessa forma.
Obrigado. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Com a palavra, o vereador Wilson. Não, parabenizar o Zé pelo projeto, mas é claro que ele não dá conta de toda... Eu me lembro que nessa CPI do SAI, quando a gente questionava quem foi que mediu a obra para receber aquele valor, era sempre a raposa cuidando do galinheiro, né? Era o cidadão da própria empresa que mediu e depois o servidor público foi lá e recebeu a medida feita pelo... Quer dizer, não tinha muito jeito de... Mas é muito difícil de acompanhar. E mesmo as fotos, né? Tem que ter a data da foto, tem que ter... Não, mesmo assim vai ser muito difícil conseguir, como o Ronei disse, conseguir atingir esse objetivo. Mas vale a pena, e eu acho que o Poder Legislativo precisa estar equipado. Eu me lembro que nós tivemos uma dificuldade que nós não tínhamos profissionais aqui, técnicos, que pudessem, por exemplo, no caso da CPI do aeroporto, né, Ju? Como é que você ia medir a espessura das pistas? Sabia que precisava ter camada A, B, C, D, sei lá. Mas como é que você poderia conferir se aquela espessura era a espessura correta tecnicamente falando? Se fosse contratar um técnico, a própria Câmara Municipal, acho que não teria, os recursos seriam necessários, era muito alto, enfim. Então, a própria fiscalização do Poder Legislativo, por isso que sempre é muito importante fortalecer o poder com instrumentos para você fiscalizar, senão, no caso desse, você pode ter quantas CPIs forem necessárias, mas a eficácia da fiscalização é um problema. Nós não tínhamos um técnico que pudesse aferir, por exemplo, no caso do aeroporto, toda a questão, por que construir um aeroporto, por que a pista tinha que ser nessa direção e não nessa direção, enfim. Foi muito difícil, e infelizmente está lá o aeroporto, o dinheiro que foi, os 13 milhões que foram gastos, o Poder Legislativo não conseguiu, apesar de todo o trabalho, desvendar todo o mistério desse aeroporto. Começou em 2001 com o Peugeot, com o Pedrinho Pio, Peugeot, enfim, e até hoje está aí. Então, eu acho que o fortalecimento do Poder Legislativo, além de a gente poder elaborar leis, como foi essa feita pelo vereador José Damix, nós precisamos fortalecer ele com técnicos capazes de nos dar essa... Esse ano nós já tivemos vários técnicos contratados aqui, mas mesmo assim precisa ter gente com competência, porque quem é contratado ou quem participa das licitações já vem preparado. Então, quando ele sabe, quando tiver um problema, ele tem pelo menos... Ele já está preparado para poder enfrentar a situação. E muitas vezes a gente fica apenas no discurso e sem condições de aferir essas obras, né? Parabéns pelo projeto. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Não havendo, vai à votação, e a votação é simbólica. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está aprovado o projeto de lei número 86/2016 do vereador Zé Damix. Item 7º da pauta, projeto de decreto legislativo número 8/2016, de autoria do nobre vereador Ronei Costa Martins Silva, que concede o título de cidadão limeirense à senhora Ireunice de Siqueira, Anicinha Siqueira, pelos relevantes serviços prestados na cidade de Limeira. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. Algum vereador deseja discutir? Com a palavra, o nobre vereador Ronei Costa Martins e Silva. Eu já disse, senhor presidente, eu já disse que esse Silva é um problema, porque se Vossa Excelência esquece o Martins, o senhor vai me chamar de Costa e Silva. E isso me trará um certo constrangimento, porque Costa e Silva foi um ditador.
do período da ditadura militar, de quem eu me envergonho. Então, tira o E, para não corrermos risco. Feita a brincadeira, Excelência. Exatamente, e eu tenho dito aqui que minha esposa não me ouça dizendo isso, mas eu tenho dito aqui que eu peguei o sobrenome dela porque eu não poderia perder a única oportunidade na minha vida de ter o sobrenome do Lula. Que a minha esposa não ouça. Porque eu tomei o sobrenome dela porque eu defendo a igualdade de gênero. E se ela tomasse o meu sobrenome, eu deveria tomar o sobrenome dela de forma igualitária. Por conta de eu defender a igualdade de gênero, que alguns chamam de ideologia de gênero, mas eu chamo de igualdade de gênero, eu acho que tudo que diz respeito à mulher deve dizer respeito ao homem também, de forma igualitária. Eu tomei o sobrenome dela, mas foi por esta razão. Senhor presidente, agora tratarei do projeto, me perdoem as delongas. Todos aqui conhecemos a Anice Siqueira, todos. E, para além desta Câmara, eu acredito que boa parte da cidade a conheça. Portanto, as palavras que eu venho a dizer aqui, com certeza não serão suficientes para descrever a grandeza dessa mulher. Eu poderia ser o melhor orador do mundo e não conseguiria tecer aqui palavras que fossem suficientes para traduzir o significado e a importância desta mulher para a nossa cidade. Um título de cidadão limeirense talvez ainda seja pouco, mas é o que nós temos. É o máximo que nós podemos oferecer, mas mesmo sendo muito que esta casa pode oferecer, eu ainda acho que é pouco diante do tamanho, trabalho, dedicação e entrega que ela tem para com a nossa cidade. A Anice desenvolve inúmeros trabalhos por aqui, nas comunidades, na defesa dos direitos e pela igualdade racial. Me apresentou, por exemplo, o pessoal da Umbanda, com quem eu construí uma relação e pude defendê-los aqui nesta casa desde há 3 ou 4 anos atrás. Me apresentou outros lutadores e organizamos eventos aqui na casa para discutir esta questão sobretudo da igualdade racial, que é uma bandeira que ela e o Galdino, importante registrar, também tratam, e outros aqui, não é? O pessoal do Ginga, que estava aqui, o Galdino pertence ao Ginga, mas outros. Mas eu diria que a Anice Siqueira tem um trabalho de destaque na nossa cidade, o que nos fez... Veja, senhores, eu raramente apresento homenagens aqui na Câmara, títulos e etc. Eu sou um vereador muito reservado com relação a esta questão. Mas quando nosso conselho político olhou para a figura da Anice e entendeu que ela deveria receber um título de cidadã limeirense, eu não tive dúvida. E falei, vamos apresentar, porque de fato é o mínimo que nós podemos fazer, Anice, por você que já fez tanto pela nossa cidade. Novamente, a maior honraria que a cidade de Limeira pode ofertar a um cidadão. É a maior honraria. Um título de cidadão limeirense para aquele que não é cidadão e uma medalha de mérito cívico para aquele que já é cidadão. São títulos concorrentes de igual importância, mas é a maior honraria que a cidade pode oferecer a uma pessoa. Mesmo assim, eu ainda olho para esta honraria, que é a maior que Limeira recebe, e diria que ela está aquém da sua importância para a nossa cidade. Você é uma pessoa fundamental de quem nós nos orgulhamos. E a partir da aprovação, eu tenho certeza que este plenário aprovará, você será então nossa conterrânea, nossa cidadã limeirense. Muito obrigado por nos dar a oportunidade de dizer, para além fronteiras de Limeira, que em Limeira nós temos uma pessoa da envergadura de Anice Siqueira. Quando eu for para Campinas, São Paulo, para outra qualquer região, eu vou dizer lá, eu sou de Limeira e em Limeira tem uma mulher chamada Anice Siqueira. Muito obrigado. Mais algum vereador? Com Sim. a palavra. Vamos por ordem, então. Primeiro o vereador Aloísio, depois a vereadora Mayra e depois o vereador Jorge Freitas. Doutora Mayra, Jorge, vocês não falaram sim, eu falei primeiro. Mas, senhor presidente, os vereadores, as vereadoras, o pessoal que nos acompanha, Nicinha que está aqui no plenário, quando eu vi Nicinha Cerqueira, eu com certeza imaginei você. Mas eu imaginava que você fosse limeirense. E do lado do Galdino aí, né, Galdino? E uma luta pela igualdade racial, credibilizando as pessoas na escola, fazendo um trabalho decente nas comunidades. Eu vou falar da minha paróquia, que você esteve lá e trabalhou muito tempo lá com a gente.
depois foi para outras paróquias. Acho que isso é a função mesmo da pessoa que tem história, que sempre colocando seus talentos a serviço da população. E você o fez muito bem, e faz muito bem. E aí nós chegamos até a trabalhar um pouco juntos ali na paróquia de Santa Isabel. Depois eu, com os meus trabalhos também muito ocupado, e você ficou lá um tempo ajudando o pessoal. Ali com o pessoal do SENAC, discutindo a saúde das pessoas, né, orientando a juventude. Isso só fortalece a pessoa que realmente tem história. E fortalece a sua comunidade. E você fez muito bem. Então, meus parabéns, continue fazendo esse trabalho. Eu brincava com você agora há pouco, que eu não conhecia. Porque a gente se conhece, mas não sabia que você não era limeirense, né? Então, agora eu sei que você não é limeirense, mas vai se tornar cidadão limeirense através desta Câmara Municipal. Então, meus parabéns ao trabalho que você desenvolve, né? E, Galdino, quando nós fomos à capital, naquele encontro da igualdade racial, nós falávamos muito dessas pessoas que realmente têm história. E às vezes não são vistos, né? Eu acho que você, Galdino, também tem tido um papel importante, né? Junto com o trabalho da Nicinha, aqui na cidade de Limeira, e também, porque eu estou dizendo, a região. Então, vocês estão de parabéns, mas a cidadã hoje será a Nicinha, né, Galdino? Então, Nicinha, meus parabéns e conte com o nosso trabalho. Vamos trabalhar juntos. Parabéns. Agora com a palavra a doutora Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, parabenizar o Ronei aqui, quando a gente fala de inveja boa, nesse sentido que são tantas pessoas iguais, e às vezes a gente esquece quando a pessoa presenteia, que dá homenagem, que a gente, nossa, por que eu não fiz, né? Mas parabenizar sim, conheço a Anice desde que eu cheguei aqui na cidade, sempre a Anice da Pastoral Afro, a Anice que sempre fazia lá na Paróquia Santa Luzia a Semana da Mulher, que corria atrás das coisas, sempre correndo, né, atrás das causas sociais. Sem palavras, apenas parabenizar sim, né, apenas concordar com tudo aquilo que foi dito, Nice, e um grande beijo, e realmente, sem dúvida, você merece. Parabéns. Com a palavra, o vereador Jorge de Freitas. Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, público presente, eu sempre tenho dito em algumas homenagens que essa casa tem inúmeras prerrogativas. A principal, legislar, fiscalizar, e aqui fazemos isso constantemente. Hoje, projetos foram aprovados, leis foram aprovadas, outros dias, discursos, brigas, desentendimentos, cassação. Essa casa tem todo esse poder, mas tem também uma prerrogativa excepcionalmente maravilhosa, que é eternizar nos anais da casa e na cidade o nome de pessoas que verdadeiramente fazem a diferença na nossa cidade. A Nicinha Siqueira, pouca gente sabe, eu lendo aqui o currículo e também sei de algumas coisas, não conheço uma pessoa que atuou em 10 instituições de maneira voluntária. 10 instituições. Então, eu quero... Ela foi voluntária no Comicim, no Conselho da Mulher, no Grêmio Recreativo Limeirense, na Pastoral Afro, na ALIC. Ela foi voluntária na Paróquia Santa Luzia, foi voluntária na Paróquia Santa Isabel, foi voluntária no Instituto Ginga, foi voluntária na Irmandade Homens de Preto, Irmandade São Benedito Homens de Preto, e foi voluntária, ainda é, na Afrofeira. Então, eu quero parabenizar o vereador Ronei de ter lembrado da Nicinha. Normalmente, essa casa, a gente tem a atribuição de fazer leis, de fazer projetos, de discutir, e quando chega um momento solene de eternizar de maneira tão justa o nome de uma grande pessoa que trabalhou voluntariamente e de maneira anônima. Pouca gente sabe que a Nicinha tem uma vida dentro do serviço voluntário da nossa cidade dessa natureza. Então, a Nicinha trabalhou nessas entidades, continua trabalhando sem ganhar um tostão. Parabéns, Nicinha. Parabéns, principalmente, ao vereador Ronei, de ter trazido para essa casa uma homenagem tão brilhante, tão auspiciosa, tão magnífica, tão importante. É mérito para a cidade de Limeira. Obrigado. Mais algum vereador deseja? Com a palavra, o vereador Farid Zaini. Senhor presidente, nobres colegas, a plateia presente. Eu estou muito bravo com você, viu, Nicinha? Acho que eu vou perder a amizade. Não é possível, meu. Quanto tempo, não vai falar quanto, hein? Que a gente se conhece, e lá na cultura, e nos conselhos, né? E você nunca me falou que você era mineira?
Nissim. Foi falar para o Ronei, né? Tá bom. Mas é realmente surpreendente, porque, olha, a gente vê, e como os outros colegas falaram, Mayra falou, né? E a gente canta a musiquinha, é o dia de cantar a musiquinha, viu, Ronei? Para Nissim. Como não fui eu que fiz esse projeto, porque é uma pessoa tão enraizada na cidade, que faz tanto trabalho, se doa tanto para a cidade, que a gente não imagina que possa ter nascido em outro lugar. Mas, como foi o Ronei que deu o título para você, eu voto com o maior carinho, né? E você, Nissinha, você sabe, né? Tudo que a gente sente um pelo outro. Eu nunca encontro com a Nissinha, encontro muitas vezes com ela, hein? Que ela não esteja lá e fala assim, ô prof, o professor, tem um projeto que eu estou fazendo. Ela sempre tem um projeto, né? Sempre está trabalhando, sempre está pensando, sempre realizando coisas. Então, é uma noite de muita alegria, viu, Nissinha, poder votar nesse projeto que transforma você oficialmente numa coisa que você já é há muito tempo, cidadã limeirense. Parabéns e parabéns, Ronei. Mais algum vereador? Não havendo, vai à votação, e a votação é nominal. Só gostaria de lembrar que para aprovação carece de 2/3 para aprovação e o presidente vota e eu faço questão de votar. O primeiro secretário. Vereador Aloysio Maria de Andrade. Sim. André Henrique da Silva. Toninho Franco. Sim. Darcy Reis. Sim. Edivaldo Soares Antunes. Sim. Érica Tanque. Érica Monteiro. Sim. Jorge de Freitas. Sim. José Couto de Jesus. Sim. José Eduardo Monteiro Júnior. Sim. José Faridzaine. Sim, com louvor. Zé da Mix. Sim. Dr. Júlio. Sim. Lubogo. Sim. Luizinho da Casa Kill. Sim, e parabéns, Nissinha, por essa homenagem. Mais do que merecida. Obrigado. Doutora Mayra da Costa. Sim. Newton César dos Santos. Sim, com louvor e parabéns a Nissinha. Dr. Raul. Sim. Onei Costa Martins Silva. Sim, obrigado a todos. Sidney Pascotto, sim. Wilson Nunes Cerqueira. Sim, parabéns nisso. O projeto foi aprovado por unanimidade aqui no plenário. Parabéns, Anis. Senhores, agora eu gostaria de retificar com os líderes, a questão do projeto vereador André Henrique da Silva, ele deve ser adiado por uma sessão, ok? Então está retificado aqui que conste na ata. Uma questão de ordem do vereador Ronei. Senhor presidente, rapidamente eu me levanto para fazer um convite àqueles que nos ouvem, pelos meios de comunicação e aqui ao plenário também, um convite para um sarau literário, poético, cultural, artístico, que acontecerá na Praça Central lá do Belim Almeto, na Praça da Rotatória do Belim Almeto. Haverá um sarau lá, um sarau artístico, que contará com a presença de diversos artistas, poetas, palhaços da companhia de circo Pé de Cana, que é uma companhia muito conhecida de Iracemápolis, uma companhia muito boa. E este sarau terá, o título do sarau é Sarau pela Resistência. E será um sarau que terá como objetivo denunciar a situação política do nosso país. Não preciso me alongar, os vereadores já sabem qual é a minha postura política. E eu não estaria aqui fazendo o convite de um sarau se não fosse o sarau para denunciar essa situação que acontece no nosso país atualmente. Para finalizar, queria lembrar aos senhores que no dia 31 de março deste ano, há cerca de 25 dias, eu falei e pedi para constar em ata que o objetivo da cassação da presidenta Dilma não era o combate à corrupção, e sim trocar a presidenta por um outro que iria abafar a Lava Jato. Isto está na ata, confiram, dia 31 de dezembro deste ano. Eu disse isto há 25 dias e ontem o Romero Jucá me deu razão e no grampo acabou de confirmar que o objetivo era substituir a Dilma para abafar a Lava Jato. Aqueles que foram às ruas para combater a corrupção, eu espero que voltem para as ruas para continuar combatendo a corrupção. Ao primeiro secretário para a chamada da palavra livre. A sessão está suspensa por 1 minuto. A sessão está reaberta. Ao primeiro secretário para a chamada da palavra livre. Dr. Júlio. Dispenso. Zé da Mix.
Dispenso. Lubogo. Dispenso. Totoro Gás. Dispenso. Wilson Nunes Cerqueira. Dispenso. Aloísio Andrade. Senhor Aloísio, a palavra é livre, o senhor tem 1 minuto. Mas porque eu pedi, né, presidente? Eu teria mais. Eu peço que não consume, pode ser que seja 1 minuto e meio, mas serei breve. Senhor presidente, amanhã nós vamos ter aqui a oitiva, que será... ou seja, quem vai vir aqui amanhã será o senhor Sebastião, não é? O secretário de transporte. E quem quiser vir, será, parece-me que é o último a vir para a oitiva, às 14h30. Na linha do vereador Ronei, para concluir o minuto que falei, eu acho que as pessoas devem ir às ruas, porque quando o vereador Ronei dizia isso aqui lá atrás, alguém ria. E eu queria perguntar para aqueles que foram para a rua, se vão continuar indo, porque mostrou, mais uma vez, que o cara que disse, eu vou chamar de cara, que disse que tinha proposta para o Brasil, cadê a proposta dele? É a proposta de abafar o Lava Jato. Então nós não podemos ficar quietos diante de uma situação dessa. Um ministro que é nomeado quando menos de 1 semana já pede a licença. Então nós sabemos do desgaste que esse governo vai ter daqui para frente, porque ele realmente é responsável também pelo desbando desse país. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, esta presidência encerra a presente sessão e convoca os senhores vereadores para a próxima sessão a ser realizada dia 30 de maio de 2016, às 18 horas. Um forte abraço e que Deus os abençoe.